Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes e irmãos que estão comigo. O Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que este conteúdo é bom e compartilhe com outras pessoas que estão necessitadas, cansadas, oprimidas e atribuladas. Deixe o seu joinha e ative o sininho e inscreva-se para que todos os dias você receba de Deus as bênçãos que Ele prometeu através do seu Filho, em nome de Jesus. Capítulo 5 do Santo Evangelho segundo Marcos. A cura de um endemoniado, gadareno. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual a sua morada era nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podiam alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, gritando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando ele viu a Jesus ao longe, correu e o adorou. E gritando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Te conjuro por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia Jesus: Sai deste homem, espírito imundo. Ele perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ele rogava muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que teve a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram a lhe rogar que saísse das suas terras, e entrando ele no barco, rogaram-lhe o que foi endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes como grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar, a pregar, a dizer em Decápolis como grandes coisas.
Jesus lhe tinha feito. Então todos se maravilharam. A cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E Jesus estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, se prostrou aos pés de Jesus. Lhe rogava muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Te rogo que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguiam uma grande multidão, que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdiçado tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitou, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e lhe tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Lhe disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem te tocou? Jesus olhava em redor para ver que isso fez. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproximou e prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Restando Jesus ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que incomodas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, mas crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Jesus, entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina e a mãe, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, Jesus lhe disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e se assombraram com grande espanto. E Jesus lhe mandou expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe desse de comer. E partindo Jesus dali, chegou à sua pátria, os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vem estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José e de Tiago, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se em Jesus. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, lhe impondo as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu Jesus as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si Jesus os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E lhe deu poder
sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse alparcas e que não vestisse 2 túnicas. E lhe dizia: na casa em que entrardes, ficai nela até partires de lá, e tanto quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornou notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. Diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandou prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodes o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tributos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou Herodes, dizendo: tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino. E saindo a menina, perguntou à sua mãe: que pediria? E sua mãe disse: a cabeça de João Batista. Entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi degolado na prisão. E trouxe a cabeça num prato e a deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. Os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como o que tinham ensinado. Jesus lhe disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Foram sós num barco para um lugar deserto. A multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se de Jesus. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou Jesus a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Jesus, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão
para lhe darmos de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E Jesus lhe ordenou que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. Deu-os aos seus discípulos para que os desse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. Levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, se aproximou Jesus deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbavam-se. Mas logo falou Jesus com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que Jesus estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade ou aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. Assim todos os que lhe tocavam ficavam curados. Capítulo 7. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras sem lavar, isto é, não lavavam as mãos para comer, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos e preceitos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, tendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. Fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E lhe dizia Jesus: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe.
validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Chamando outra vez a multidão, disse-lhe Jesus: ouvi-me, vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é, que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E Jesus lhe disse: assim também vós estáis, sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E Jesus lhe dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E esta mulher, porém, respondendo, disse a Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E Jesus, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Lhe trouxeram então um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, Jesus lhe pôs os dedos nos ouvidos e, cuspindo-lhe, tocou na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Jesus lhe ordenou que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo ele faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse, capítulo 8: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos, respondendo a Jesus, disse: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Lhe perguntou Jesus: quantos pães tendes? Lhe disseram: 7. Jesus ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram diante da multidão. Tinha também alguns peixes, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusesse diante da multidão. Comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobrou,
levantaram 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Entrando Jesus logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com Jesus, pedindo-lhe para que o tentarem um sinal do céu. E suspirando Jesus profundamente e em seu espírito disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus. E Jesus e eles se esqueceram de levar pão, os seus discípulos. E no barco não tinha consigo senão um pão. E Jesus lhe ordenou, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E seus discípulos razoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus, conhecendo isto, disse-lhe: para que razoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Nem tendes ainda o vosso coração endurecido? Não consideraste, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? E disseram a Jesus: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E Jesus lhe disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, onde lhe trouxe um cego, e lhe rogaram que o tocasse. E tomando Jesus o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse a Jesus: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou Jesus a pôr as mãos sobre os olhos e lhe fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles, respondendo a Jesus, disseram: João, o Batista. Outros que tu és Elias, mas outros um dos profetas. Disse-lhe Jesus: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os Jesus para que a ninguém dissessem aquilo dele. Começou Jesus a lhe ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreender. Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E Jesus, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e deste evangelho, esse o salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua vida? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e destas minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos.
E dizia-lhe também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder.